Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. E ontem, dia 17 de novembro, com o início dos pagamentos, o que tivemos foi muita reclamação. Logo para começar, o aplicativo que era para informar, que é o Auxílio Brasil, o aplicativo do Auxílio Brasil, simplesmente ficou fora do ar. E aí foi massacrado por usuários. O aplicativo que está disponível no Play Store e também na App Store, ontem passou muito tempo fora do ar. E aí complicou ainda mais, porque muita gente queria saber, por exemplo, o dia de pagamento, o valor que ia receber, o recém-lançado aplicativo do Auxílio Brasil, que será utilizado por beneficiários para acompanhar. Inclusive já foi lançado, E aí serve para que os beneficiários possam saber dia e os valores dos seus benefícios, enfim, para acompanhar a situação de pagamento. Esse novo programa foi alvo de muitas críticas no primeiro dia de pagamentos do benefício. Ontem, quarta-feira, dia 17, a principal reclamação dos usuários que buscavam informações sobre o benefício era que o sistema simplesmente não carregava e ainda pedia para tentar o acesso novamente mais tarde. O aplicativo está disponível na Play Store e também na App Store. Sem conseguir informações remotamente, trabalhadores buscaram as agências da Caixa Econômica Federal em todo o país e foram registradas filas em várias localidades. Será que hoje já voltou ao normal? Você já acessou hoje o aplicativo para ver se está tudo em ordem? Bem, de acordo com a Caixa Econômica Federal, os usuários que já têm o aplicativo do Bolsa Família com os dados cadastrados vão passar de forma escalonada por uma atualização que já virá com uma nova plataforma do Auxílio Brasil. Mesmo assim, em muitos casos, o sistema continuava indisponível, segundo relatos dos usuários. Bem, o banco informou, porém, que não foram constatadas instabilidades no aplicativo. Mas o que a gente vem acompanhando aqui no canal, muita gente reclamando que o aplicativo simplesmente ficava carregando e não saía disso. E falava novamente para você tentar depois, ou seja, tente o acesso novamente mais tarde. Era só isso. Hoje já está funcionando? Dia 18 de novembro, quinta-feira? Comenta aqui embaixo se já está ao normal, se você já acessou. Inclusive, me fala aqui se deu certo o seu pagamento, se saiu aquele reajuste de 17,84%, ou se o valor foi menor. Muita gente, eu recebi várias reclamações dizendo que em vez do valor aumentar, diminuiu. E aí vem aquela questão, estamos aguardando aí que o Ministério da Cidadania anuncie uma nota de informação, uma nota para dizer o que é que está acontecendo. É uma situação delicada. Em vez de aumentar 17,84, está baixando. Como assim? Não pode baixar, é para aumentar. Olha, você sabia que tem um projeto agora especial, que eu já venho batendo na tecla há tempo, que o problema do Brasil se chama, além do desemprego, a fome, tem um estopim para tudo isso. Esse estopim é que faz aumentar combustíveis, é que faz aumentar o botijão de gás, o preço, é que faz aumentar tudo. Estou falando de gasolina e gás de cozinha. São os dois estopins que, quando eles aumentam, quando há um aumento, um reajuste nos combustíveis e também no botijão de gás, tudo dispara. É efeito dominó. Isso não existia. Começou a ter essa política em 2016. E eu venho batendo aqui na tecla já há um bom tempo. O governo não vê que só quem ganha com isso são investidores estrangeiros. A população recebe em real e quer comprar ou pagar gás em dólar. Não existe isso. Pois saiba que há um projeto no Senado que prevê reduzir, para você ter uma ideia, a gasolina hoje. Esse projeto, se for aprovado, eu não vou dizer que é difícil ser aprovado, mas é complicado o Brasil que a gente vive. Esse projeto do Senado, que é o projeto de lei 1472/2021, prevê uma redução no litro de gasolina para R$ 5,00 e o botijão de gás para R$ 65,00.
É isso que você está vendo. Será que isso é possível acontecer no Brasil? Será? Está vendo esse senador aqui? Você está vendo ele aqui, ó? Ele é o autor desse projeto que você está vendo. Projeto audacioso. Esse aqui é o senador Rogério Carvalho. Ele diz que o projeto dele vai garantir gasolina, diesel e gás de cozinha com preço compatível com o ganho das pessoas. Em entrevista na última quarta-feira, ontem, dia 17 de novembro, o senador Rogério Carvalho de Sergipe, ele fez uma defesa enfática do seu projeto de lei 1471/2021, que estabelece parâmetros para a definição de preço dos produtos derivados de petróleo no Brasil. A iniciativa irá à votação na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal no final do mês, dia 30 de novembro. Ele disse o seguinte: o projeto, na verdade, cria um imposto que, na verdade, não é um imposto, é um tributo que funciona como regulador. E o Jean Paul, que é o relator, fez um substitutivo, ampliando o regramento. Então, na medida em que o preço do petróleo está a $40, não tem imposto para exportação. Chegou a $70, você vai chegar a 50% do imposto de exportação, ou seja, tem uma banda para poder garantir que o nosso petróleo seja refinado no Brasil e que a nossa gasolina e que o nosso diesel, que o nosso gás possam ter um preço em real compatível com o ganho das pessoas, afirmou. Durante a entrevista, o parlamentar sergipano voltou a declarar que a atual política de preços da Petrobras, que é baseado na paridade com o preço internacional do barril do petróleo, que é em dólar, só favorece a um pequeno grupo de acionistas da empresa, principalmente estrangeiros. Avaliou ainda que a suposta preocupação do governo com o alto preço dos combustíveis é tudo jogo de cena. Ele disse o seguinte: não tem paridade quando cai o preço do barril do petróleo, só quando sobe para manter a lucratividade no preço dos acionistas privados da Petrobras, desde 2016. Então, a Petrobras está exportando óleo cru e importando gasolina com preço internacional. E as nossas refinarias com, em média, 50% da sua capacidade instalada hibernada, portanto, sem produção de derivados de petróleo, o que é um absurdo, pontuou. Para o senador Rogério, essa política de paridade de preços compromete todo o esforço do Brasil em ser autossuficiente em petróleo ao longo da história. Ele falou o seguinte, que a gente investiu no pré-sal, então hoje a gente tem petróleo suficiente para refinar e abastecer o mercado interno e não ficar submetido a um processo deliberado de dolarização da nossa economia, que é uma tragédia. Já provou isso. A população ganha em real e tem que pagar em dólar, 5 vezes, 6 vezes mais caro que o que ganha proporcionalmente. Isso é uma crueldade do governo e uma irresponsabilidade. Palavras do próprio senador. Agora eu fico pensando, será? Dia 30 de novembro vai ter um debate sobre isso. Será que é possível passar esse projeto? Gasolina R$ 5,00, gás de cozinha R$ 65,00? Eu quero. Hashtag redução já. Redução já, eu nem penso duas vezes. Eu já venho falando sobre isso, que o problema do Brasil, o que gera a pobreza, além do desemprego, são os combustíveis nas alturas. Porque quando o combustível sobe, tudo aumenta, tudo sobe. É efeito dominó. Gás de cozinha quando sobe, aumenta o valor do prato feito, tudo aumenta. Então, é um estopim e tem que resolver a questão do estopim. Acompanha e eu quero saber a sua opinião. Você acha que é possível baixar o preço da gasolina? É possível baixar o preço do gás de cozinha? Segundo esse senador, esse projeto que ele apresentou resolverá tudo isso. Projeto 1472/2021. Ele fala um pouco e a gente vai ouvir palavras do senador Rogério Carvalho, Ele falou aí justamente a respeito desse projeto e é um projeto que, se for aprovado, será muito bem, mas muito bem-vindo, porque nesse momento delicado e difícil que a população está enfrentando, pagando gasolina aí a R$ 7,00, tem lugar que chega a R$ 8,00, pagando gás de cozinha a 120, tem lugar que está sendo vendido a R$ 135,00. Isso é um absurdo. Acompanhe aí as palavras do senador para você entender um pouco desse projeto. Preste atenção no que foi que ele disse.
nós conseguimos, esse projeto está na mesa diretora desde abril sem ser distribuído, porque não estava tendo o funcionamento das comissões. Com a reabertura da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, e o Otto na presidência, eu solicitei ao presidente do Senado e ao secretário-geral da mesa que fosse distribuído para a Comissão de Assuntos Econômicos. Combinei com o presidente do Senado de que esse tema deveria passar pela comissão, para ter um debate mais profundo, por causa da importância do tema, do que a gente está vivendo. E o Otto Alencar recebeu na terça-feira da semana passada e já pautou para essa terça-feira, obviamente que o governo, mesmo dizendo, tentando passar a ideia de que ele é a favor da redução de imposto de combustível, de que ele é a favor disso, que ele é a favor daquilo, que ele não tem o que fazer, é tudo jogo de cena. Ele tem o que fazer porque a responsabilidade por estabelecer preços de combustíveis, não estou falando de petróleo, de combustíveis. Combustível é um derivado industrializado a partir do petróleo bruto. Então, o custo de produção ele é muito complexo e cheios de componentes nesses custos que não são cotados em dólar. Portanto, essa política de paridade de preço internacional, ela só favorece a um pequeno grupo de acionistas da Petrobras, que tem grandes volumes de ações, apesar dos 800 mil acionistas, esses têm poucas ações, mas tem um pequeno grupo que tem, como tudo no Brasil, tem muitos com poucos e poucos com muito. Então, na Petrobras não é diferente. Tem muitos acionistas com poucas ações privadas e poucos acionistas com muitas ações. Esse grupo de poucos acionistas com muitas ações é quem define o rumo da Petrobras, que é uma empresa majoritariamente do governo, ou seja, uma empresa estatal controlada pelo governo. Quem define o preço é a ANP, ou seja, e eles adotaram essa política desde Temer e estão mantendo. Aí eles dizem que, com isso, recuperou a Petrobras. O que vem recuperando a Petrobras é o fato do preço do petróleo estar a 175, 60, ou seja, em 2014 o petróleo estava a 35, na pandemia caiu para 20. Agora, e veja, a gasolina, tudo aumentou, mas não voltou o preço de R$20. Eles continuaram vendendo no preço do dólar, do barril do petróleo lá em cima. Não tem paridade quanto cai, é só quando sobe, para manter a lucratividade dos preços dos acionistas privados da Petrobras desde 2016. Então, o projeto, ele, na verdade, ele cria um imposto, que, na verdade, não é um imposto, é um tributo que, na verdade, funciona como regulador, e o Jean Paul, que é o relator, fez um substitutivo ampliando o regramento. Então, na medida em que o preço do petróleo está a $40, não tem imposto para exportação. Chegou a 70, você vai chegar a 50%, você vai chegar a 50% de imposto de importação. Ou seja, tem uma banda para poder garantir que o nosso petróleo seja refinado no Brasil e que a nossa gasolina, o nosso diesel, o nosso gás, ele possa ter um preço em real compatível com o ganho das pessoas. Porque, veja, um barril de gasolina custa $50 de gasolina. Isso tem refinaria, tem energia, tem água, tem mão de obra, tem uma série de custos a mais do que simplesmente pegar o óleo cru e exportar. O óleo cru está a $75. É óbvio que a Petrobras está exportando óleo cru, certo? E importando gasolina com preço internacional, está importando gasolina e as nossas refinarias, gasolina, diesel, e as nossas refinarias com, em média, 50% da sua capacidade instalada invernada, portanto, sem produção de derivados de petróleo, o que é um absurdo. Nós, no governo militar, o Brasil sofreu a crise do petróleo na década de 70. Nós criamos o Proálcool. Por quê? Para não ficar na dependência do preço internacional do petróleo. Nas décadas seguintes, a gente sofreu muito, mas a gente tinha o Proálcool para
compensar esse preço. Com os governos do PT, a gente investiu no pré-sal. Então, hoje a gente tem petróleo suficiente para refinar e abastecer o mercado interno e não ficar submetido a um processo deliberado de dolarização da nossa economia, que é uma tragédia. A população ganha em real e tem que pagar em dólar 5 vezes, 6 vezes mais caro do que o que ganha proporcionalmente. Então, isso é uma crueldade do governo Bolsonaro e uma irresponsabilidade, porque, vejam, quando a gente faz isso, a gente indexa a economia. E todo o trabalho, desde Fernando Henrique, quando vendeu as concessionárias de energia, quando teve as privatizações, que estabeleceu a regra contratual de aumentos, ele indexou parte da economia. E, portanto, a inflação ela veio junto, pequena, mas ela veio junto à inflação que não cedia. E isso nos obrigou a manter uma taxa de juros mais alta. No governo Lula, houve a substituição da dívida em dólar por real e começamos a desindexar, por conta dos prazos desses contratos, um processo de desindexação da economia. E isso melhora o controle de inflação. O que o Bolsonaro está fazendo agora? Reindexando a economia e redolarizando a economia com um dos componentes, aliás, com o componente que mais impacta em todas as cadeias produtivas, que é o petróleo, seus derivados, quando ele indexa. O salário não é em dólar, o salário é em real, você ganha em real, você produz em real, então não faz sentido a gente ter essa paridade. Com isso, ele está aumentando a taxa de inflação e, decorrente disso, o aumento da taxa de juros, que gera um custo muito elevado para os cofres públicos brasileiros. Portanto, o lucro da Petrobras está sendo subsidiado por um custo 3 a 4 vezes maior do que o lucro dela, porque isso está impactando na taxa de juros decorrente do processo inflacionário que ela tem provocado na nossa economia. Portanto, você ouviu aí, né, o senador, né, que tem um projeto 1472/2021, como você acompanhou, o projeto do senador Rogério Carvalho de Sergipe, que é sobre a redução, caso esse projeto seja aprovado. Repito, dia 30 de novembro, final do mês, esse projeto será analisado. É delicado a gente falar que é possível reduzir os valores? Seria uma boa. Imagina aí, gás de cozinha baixar para R$ 65. Esse é o projeto. É o projeto baixar o preço do gás de cozinha para R$ 65. Quanto é que está o gás de cozinha na sua região, no seu estado? Comenta aqui. Em média, hoje é dia 18, quinta-feira, 18 de novembro, em média, hoje nacional, está R$ 100. Só que tem lugar que está sendo vendido a 120, tem região a R$ 130. Gasolina está R$ 6,50, tem lugar que chega a 7. Eu já vi alguns amigos inscritos dizendo que o combustível, a gasolina está chegando a R$ 8. Quanto é que está a gasolina na sua região? Comenta aqui com a região quanto é que está o preço. Esse é o projeto. Deve ser aprovado. Será? Projeto de Lei 1472/2021, repito, para vender gasolina, para reduzir o valor para R$ 5. É o sonho de consumo. Aí ajudaria a população, com toda certeza, eu não tenho nem dúvidas. Combustível baixando a esse preço. Se você apoia esse projeto, eu recomendo, tá? Você faça uma visita aí no próprio Twitter do senador. Se você é a favor, vai lá, dá um apoio. Isso aqui é o Rogério Carvalho, tá? Inclusive, ele dizendo o seguinte, aqui, como você está vendo, na pandemia o barril de petróleo caiu a $20, na pandemia o barril do petróleo caiu a $20 e essa queda não foi repassada para o povo, para garantir o lucro de poucos acionistas privados da Petrobras, que são fundos com muita influência no governo. Se Bolsonaro quisesse, ele já teria resolvido o problema. Aqui já diz aqui o seguinte, o Brasil paga uma conta que não deveria para garantir o lucro de poucos acionistas privados da Petrobras. Aqui, portanto, é o senador, o Rogério Carvalho, está com esse projeto e é um projeto para ajudar a população. Hoje, repito, problema no Brasil, além do desemprego, a fome, situação delicada, difícil que a gente está acompanhando,
É um absurdo o preço de gás de cozinha. É imoral, é lamentável. E mais, a gasolina a esse preço, a esse patamar, o litro, a mais de R$7, tem lugar aí chegando a 8. Então, o projeto diz o quê? Reduzir esses valores. Gasolina a R$5 e o gás de cozinha a R$65. Vamos acompanhar isso de perto, hein? Dia 30 de novembro vai ser analisado pelo Senado. Eu espero que a gente possa ter boas respostas, boas notícias. É um projeto audacioso. Eu sempre digo que o problema do Brasil, hoje, nesse momento, é a disparada nos combustíveis e no gás de cozinha. É como o próprio senador disse, todo mundo recebe em real e está pagando tudo baseado em dólar. O dólar são 5 vezes. R$1 hoje, ou $1 hoje, custa 5,55, ou seja, mais de 5 vezes, quase 6 vezes. Então, é delicado. Você está recebendo em real e está comprando as coisas baseado em um preço de dólar. Dá a tua opinião, compartilha esse vídeo. Muita gente perguntando sobre a questão do auxílio emergencial, se há possibilidade de ser prorrogado. Esse é o novo plano, é o plano B. Deve ter atraso na votação no Senado da PEC dos precatórios, está previsto para o dia 23 e 24 de novembro para ser analisado. Talvez a votação aconteça só no final do mês, dia 30 de novembro, dias 1 e 2 de dezembro. E aí, aliados do governo já estão pedindo ao presidente Bolsonaro, assim que ele chegar de Dubai, que ele reveja essa questão do plano B, ou seja, prorrogar o auxílio emergencial aí para os 25 milhões de brasileiros que estão sem nada. Já basta as reclamações que os R$400 não saiu nesse mês de novembro, as pessoas reclamando porque só estão recebendo aquele reajuste de 17,84%, tem gente que vem recebendo 250 e quando foi receber agora não chegou nem a R$100. É uma situação difícil, fim de ano delicado. O governo do presidente Bolsonaro quer ser reeleito no próximo ano, mas desse jeito fica difícil. Tem que ajudar a população, isso foi comprovado. Ano passado, quando o auxílio emergencial chegou a R$600 no público geral e as mães estavam recebendo R$1.200, a popularidade do presidente disparou. Ou seja, é provado que quando ajuda a população, fica mais fácil a reeleição. Mas se não ajudar a população, qual vai ser o resultado? Dá a tua opinião, é possível baixar o gás de cozinha para R$65? É possível baixar a gasolina para R$5 o litro? É o projeto 1472/2021 desse senador do Sergipe e a gente vai acompanhar. Repito, final do mês, dia 30, será analisado no Senado essa proposta. Vamos acompanhar que fim vai chegar esse projeto, que resultado vai chegar esse projeto. Espero que tenhamos aí um final feliz. É lamentável essa disparada dos combustíveis no Brasil. Dá a tua opinião, tá? Aproveita e compartilha esse vídeo. Eu tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.